Então você pode ver aqui, ó, Novo Testamento, nova aliança, nova forma de se relacionar com Deus. É a aliança da graça. Começou quando João Batista pregava para o povo se arrepender. Paulo fala que a lei do Velho Testamento serviu como um apoio para nos levar até Jesus. Isso você pode ver em Gálatas capítulo 3, verso 24. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então ele está falando aqui que a lei do Velho Testamento foi só um apoio para preparar o caminho de Jesus, para quando Jesus veio, ele trouxe a aliança verdadeira e definitiva. E que agora somos justificados pela fé em Jesus. Justificado significa que você é aceito por Deus pela fé que você tem em Jesus, porque Ele pagou todas as suas dívidas. E você tem que justificar sua área financeira hoje pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, e não pela lei de Moisés. Se você colocar a sua área financeira debaixo da lei de Moisés, como um dízimo obrigatório, você mesmo está se colocando embaixo de maldição. Você tem que colocar sua área financeira debaixo da proteção da graça de Jesus Cristo. E na aliança da graça não existe o dízimo obrigatório, só existe ofertas. Agora o apóstolo Paulo fala, numa outra passagem aqui, Romanos capítulo 3, verso 19, que tudo que a lei fala, ela fala para aqueles que estão embaixo dela. Quem que está embaixo da lei? Os judeus que viveram do período de Moisés até João Batista. Esses são os judeus que estavam embaixo da lei. Vou ler a passagem. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Então ele está falando aqui que tudo que a lei fala é para os judeus que estão embaixo dela. E nós não somos judeus, nós somos cristãos. E nós não estamos no período da lei, nós estamos no período da graça. Jesus disse que quando João Batista começou a pregar para o povo se arrepender, que ali começou uma nova aliança. E nós estamos hoje na aliança da graça, não na aliança da lei. Então o dízimo não tem mais nada a ver com nós. Olha que passagem importante eu vou mostrar agora. O apóstolo Paulo falando que ninguém vai ser aceito por Deus por cumprir os mandamentos da lei de Moisés. Romanos capítulo 3, verso 20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, quando falam para você que você tem que dar o dízimo para ter a proteção de Deus na sua área financeira, estão mentindo para você. Porque o próprio apóstolo Paulo falou que ninguém vai ser aceito por Deus pelas obras da lei. Ele fala aqui, ó, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Ninguém vai ser aceito diante de Deus por cumprir os mandamentos da lei. Ninguém vai ter proteção na área financeira por cumprir o dízimo obrigatório de 10% da lei de Moisés. Estão mentindo para você. O próprio apóstolo Paulo está mostrando isso aqui. Você tem que colocar sua área financeira debaixo da proteção da graça e da justificação de Jesus Cristo, e não debaixo da lei de Moisés. Agora o apóstolo Paulo fala que terminou o período da lei e que se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, verso 21 e 22. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção.
Então, olha que coisa importante o apóstolo Paulo fala aqui. Ele começa falando, agora sem a lei. A lei acabou. Agora uma nova aliança, com uma nova forma de se relacionar com Deus. Agora é o tempo da justiça de Deus, que é dada para nós pela fé em Jesus Cristo. Quando você tem fé em Jesus Cristo, você tem todo o acesso até Deus. Você não precisa mais cumprir os mandamentos da lei de Moisés para ter acesso até Deus. Agora, uma nova forma de se relacionar com Deus. Você tem toda a comunhão com Deus por causa que você tem a fé em Jesus Cristo e Ele já pagou todas as suas dívidas lá na cruz. Ele já cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés e Ele te dá o perdão e a justificação de tudo de graça. Agora, se você quer cumprir um mandamento da lei de Moisés, você mesmo está se colocando embaixo de maldição, porque a própria lei chama de maldito quem guarda um mandamento e não guarda tudo. Outra passagem que o apóstolo Paulo fala que a justificação e a comunhão com Deus é pela graça. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificado significa aceito por Deus. Perdoado, que você tenha comunhão completa com Deus de novo. E ele fala que isso é gratuitamente pela sua graça. Graça significa um presente que Deus está dando para você. Então você foi aceito por Deus gratuitamente como um presente, porque Jesus já pagou todas as suas dívidas lá na cruz. É isso que Paulo está falando aqui. E você tem que colocar sua área financeira debaixo da proteção da graça e terminar com essa ideia de que é o dízimo obrigatório de 10% que está justificando e dando proteção para a sua vida financeira. O que dá proteção para a sua vida financeira é a justificação e a graça de Jesus Cristo, que Ele conquistou lá na cruz para você. Não é o dízimo obrigatório de 10% da lei de Moisés que estão ensinando para você. Outra passagem que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação da graça. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o próprio apóstolo Paulo falando que não vem das obras. Não adianta você cumprir as obras do Velho Testamento para tentar ter comunhão com Deus. Ele está falando aqui, não vem das obras. Não vem de você dar o dízimo obrigatório de 10%. Não vem de nenhuma obra sua. Mas vem pela graça. Vem pela justificação de Jesus Cristo. Outra passagem que o apóstolo Paulo fala sobre o fim da lei de Moisés e sobre a justificação pela graça. Romanos capítulo 10, verso 4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então, olha só, o próprio apóstolo Paulo falando que Jesus é o fim da lei de Moisés para dar perdão e justificação para todo aquele que aceitar Ele e que acreditar nele. Então, terminou a lei de Moisés. Terminou a fase do dízimo obrigatório. Agora, na nova aliança, se você quiser dar o dízimo, é uma oferta, igual a oferta de Abraão, porque você quis dar. Mas não existe mais aquele dízimo obrigatório como lei. O próprio apóstolo Paulo está falando aqui, que Cristo é o fim da lei. A lei de Moisés terminou, só existe Cristo agora. É uma nova aliança que Cristo te dá todo o acesso até Deus. É uma nova forma de se relacionar com Deus, em que Jesus te dá todo o acesso até Deus, toda a justificação e todo o perdão para você poder estar junto com Deus.
Outra passagem, o apóstolo Paulo falando sobre a graça e sobre a questão das obras do Velho Testamento. Romanos capítulo 11, verso 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, olha que coisa importante o apóstolo está falando aqui. Que se a comunhão com Deus é pela graça, então ela não é pelas obras suas, não é pelas obras do Velho Testamento, da lei de Moisés. Porque se fosse, a graça já não era graça. Então é somente a graça que dá a comunhão com Deus. E a lei terminou. Ele está repetindo a mesma coisa de novo. Que é pela graça, a comunhão com Deus, e que não é pelas obras da lei do Velho Testamento. A sua área financeira diante de Deus é justificada pela graça e não pelas obras do Velho Testamento, de dar um dízimo obrigatório. Então, olha como estão enganando você, a pessoa que fala que você tem que cumprir a lei obrigatória de dar o dízimo para justificar sua área financeira diante de Deus, para ter a proteção de Deus na sua área financeira. Essa pessoa está te enganando. Ela está ensinando você a justificar, a proteger a sua área financeira diante de Deus por cumprir a lei de Moisés, de um dízimo obrigatório. Ela está mentindo para você, ela está te enganando, essa pessoa. Você tem que proteger a sua área financeira com a justificação pela graça, com a justificação pela fé em Jesus Cristo, de que Jesus cumpriu tudo e que Ele dá todo o perdão e toda a justificação em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Coloca hoje a sua área financeira debaixo da proteção da graça, como o apóstolo Paulo está falando aqui nessa passagem. O apóstolo Paulo falou que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, que não foi pelas obras. E hoje você também tem que justificar sua vida financeira diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras de dar um dízimo obrigatório de 10%. Vou mostrar para você essa passagem agora. Romanos capítulo 4, versos 2 e 5. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, olha só, o apóstolo Paulo está falando que Abraão foi aceito por Deus por causa da fé dele. Não foi por causa de nenhuma obra que ele fez. Olha o que ele fala no meio do versículo. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, por Abraão ter tido fé em Deus, Deus aceitou ele, justificou ele. Então, você tem que justificar sua área financeira hoje pela fé. Você tem que proteger a sua área financeira hoje pela fé em Jesus Cristo. Pela graça de Jesus Cristo. Seguindo esse exemplo de Abraão aqui, que foi justificado pela fé e não pelas obras. Depois, no verso 5, olha o que o apóstolo Paulo fala. Que aquele que não pratica a obra, né? Que no caso seria aqui o dízimo obrigatório de 10%, crê naquele que justifica. A sua fé lhe é imputada como justiça. Então, olha que o apóstolo Paulo está falando. Se você não pratica, mas crê naquele que te justifica, a sua fé lhe é colocada como justiça. Então, o que isso significa? Se você não dá o dízimo de 10% obrigatório, mas você crê
na justificação que Jesus te dá, pela graça, pela fé, a sua fé é colocada como justiça diante de Deus. É isso que ele está falando aqui. Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei de Moisés por inteiro. Ninguém mais conseguiu. Por isso ele fala em Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então ele veio com a missão de cumprir toda a lei do Velho Testamento, para justamente dar para a gente a justificação dela que a gente não conseguia cumprir. E porque ele também tinha que ser perfeito em tudo. E depois o apóstolo Paulo fala, que a lei era impossível de ser guardada por nós por causa da nossa carne pecadora. Mas que Deus resolveu isso enviando seu próprio Filho perfeito, e ele foi o único que conseguiu guardar tudo. Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então isso significa que era impossível para a gente guardar toda a lei de Moisés, por causa da nossa carne pecadora. Mas Jesus veio perfeito e cumpriu tudo e nos dá hoje a justificação de tudo, porque ele foi o único que conseguiu cumprir tudo. Jesus falou, derrube esse templo e em 3 dias vou levantá-lo. Quando Jesus falou isso, ele estava mostrando o fim da aliança do Velho Testamento e o começo de uma nova aliança. Porque o templo é o lugar mais importante do Velho Testamento. É onde é feito o sacrifício dos animais, para as pessoas terem comunhão com Deus. Então é o lugar mais importante do Velho Testamento. Então Jesus falou, derrube esse templo. Ele está falando aqui sobre o fim da lei do Velho Testamento. E em 3 dias vou levantá-lo. Quando ele ressuscitou, ele está falando que começou um novo tempo, uma nova aliança, uma nova forma de comunhão com Deus, onde nós somos aceitos por Deus por causa dele e do sacrifício dele. Uma nova forma de relacionamento com Deus. Uma nova aliança com novos mandamentos. Essa passagem está escrita em João, capítulo 2, verso 19. Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Uma outra passagem que mostra que nós estamos numa aliança nova foi a passagem da transfiguração. Ali apareceu Moisés e Elias, Moisés representando a lei do Velho Testamento e Elias representando os profetas do Velho Testamento. E Jesus estava ali, transfigurado, na aparência que ele tem lá no céu. Aí, Deus desceu ali numa nuvem e falou, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, o que isso significa? Que não era mais para ouvir a lei do Velho Testamento. Agora o filho dele estava ali pessoalmente e era para ouvir o filho dele. De ali em diante só ouvia o filho. Então ali o próprio Deus está mostrando uma nova aliança, um novo tempo, uma nova forma de relacionamento com ele, em que a lei terminou e agora é o próprio filho que está ali para a gente ouvir somente a ele. O apóstolo Paulo falou que Jesus veio para libertar a gente da lei. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Então ele está falando aqui que Jesus nasceu embaixo da lei de Moisés e ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, para a gente não estar mais debaixo da lei. Que agora nós recebemos a adoção de filhos. Nós somos filhos agora e não estamos mais debaixo da lei. Então é uma nova aliança. Então, de novo, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, resgatar os que estavam embaixo da lei, mostrando que a lei terminou. Nós fomos resgatados dela. Nós agora somos filhos. Temos uma nova forma de comunhão com Deus, pela graça e pela fé em Jesus Cristo. E nessa aliança são novos mandamentos. E o único mandamento da área financeira agora é ofertas. Não existe mais a lei obrigatória do dízimo de 10%. Quem fala isso para você está te enganando, está mentindo para você. Você hoje em dia é uma pessoa cristã que está na aliança da graça, que recebeu toda a comunhão com Deus pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou que Jesus uniu os judeus e os gentios diante de Deus pela cruz e que ele desfez na carne dele a lei do Velho Testamento. Vou mostrar essa passagem para você aqui agora. Efésios capítulo 2, versos 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que Jesus uniu os judeus e os gentios diante de Deus e que ele desfez a lei dos mandamentos. Está escrito aqui bem no meio do texto. Ó. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Ele desfez aquela lei dos mandamentos do Velho Testamento. O apóstolo Paulo chamou a lei do Velho Testamento de ministério da morte. Eu vou mostrar isso para vocês agora. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então ele está chamando aqui a lei do Velho Testamento de ministério da morte. Por que ele está falando assim? Por causa que a própria lei chama de maldito a pessoa que não guarda tudo. A pessoa teria que guardar 100% a lei de Moisés. E ninguém conseguia. A lei de Moisés. E ninguém conseguia. Então a própria lei chamava a pessoa de maldito, aquela própria lei era para a morte da pessoa, porque a lei veio e a pessoa não conseguia guardar tudo. A pessoa se tornava pecadora, que era impossível guardar tudo. Por isso que ele fala que era ministério da morte. E hoje em dia, depois da lei de Moisés ter sido abolida pela boca do apóstolo Paulo, ter sido abolida na reunião dos apóstolos em Atos capítulo 15, vem pessoas pregar para você que você tem que dar um dízimo obrigatório diante de Deus. Eles estão pregando para você um mandamento de uma aliança que o próprio apóstolo Paulo chamou de ministério da morte. Então olha como eles estão errados, olha como eles são cegos. E olha como eles estão enganando você. O próprio apóstolo Paulo chamou a aliança do Velho Testamento de ministério da morte, porque ninguém conseguia cumprir tudo. As pessoas tentavam cumprir, não conseguiam cumprir tudo e se tornavam pecadoras.
mais uma passagem agora em que o apóstolo Paulo está anulando a lei do Velho Testamento. Ele fala nessa passagem que nós estamos mortos para a lei do Velho Testamento e que nós estamos libertados da lei do Velho Testamento, que é uma aliança nova. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Romanos capítulo 7, verso 4 e 6. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então, olha que passagem maravilhosa o apóstolo Paulo está mostrando. Ele está abolindo a lei de Moisés nesse texto. Ele fala, que nós estamos mortos para a lei de Moisés. A lei de Moisés acabou. Depois ele fala aqui, libertados da lei de Moisés, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Ele fala que nós morremos para a lei de Moisés, que acabou aquela fase. O próprio apóstolo Paulo falando que agora você está morto para a lei de Moisés, que ela acabou na sua vida, que você está libertado da lei de Moisés, e vem gente hoje pregar para você que você tem que dar um dízimo obrigatório de 10% para você ter comunhão com Deus na área financeira, para você estar com a área financeira limpa diante de Deus. Olha como você está sendo enganado. Olha como estão mentindo para você, de que você tem a obrigação de dar 10% para Deus, de um dízimo obrigatório, de lei, de Moisés, para você ter comunhão com Deus, para o devorador não engolir sua área financeira, para você não estar em pecado diante de Deus. Olha como você está sendo enganado. O apóstolo Paulo falou que a lei de Moisés acabou, que nós estamos mortos para a lei de Moisés, que nós estamos libertos da lei de Moisés, que é uma nova aliança, uma nova forma de comunhão com Deus. E ele fala aqui no final do versículo, para que servamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Nós temos comunhão com Deus agora pela graça, pela fé em Jesus Cristo, não mais pela lei de Moisés. Isso é para todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Então, quando pregam para você o dízimo da lei de Moisés, como uma lei obrigatória, estão colocando você embaixo de maldição. Estão tirando da sua vida financeira a proteção da graça. Então, olha como estão te enganando. Coloca hoje a sua vida financeira debaixo da proteção da graça de Jesus Cristo. Outra passagem que o apóstolo Paulo fala, que ele morreu para a lei de Moisés. Gálatas capítulo 2, verso 19. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, aqui de novo ele está falando que ele morreu para a lei de Moisés, que a lei de Moisés acabou, que ele não cumpre mais isso na vida dele. E vem gente querendo pregar para você lei de Moisés hoje, dízimo obrigatório. Outra passagem, o apóstolo mostrando que é uma nova aliança com Deus. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o próprio apóstolo Paulo falando
que não existe mais nenhuma condenação para você, porque você está com Jesus. Que Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do Velho Testamento, porque ele é o único que podia cumprir a lei do Velho Testamento. E ele cumpriu tudo e te dá hoje o perdão e a justificação de toda a lei do Velho Testamento que você não tinha condição de cumprir. Agora eu vou mostrar para vocês uma passagem que o apóstolo Paulo fala que os gentios conseguiram comunhão com Deus pela fé e que os judeus não conseguiram comunhão com Deus, porque eles tentavam comunhão pelas obras da lei. A passagem está em Romanos, capítulo 9, versos 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, e tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, olha que passagem maravilhosa o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Que os judeus não conseguiram comunhão com Deus por cumprir os mandamentos da lei de Moisés. Mas os gentios, que é o povo do mundo inteiro, alcançam a comunhão com Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, olha como estão enganando você quando falam que você tem que justificar a área financeira por cumprir o mandamento da lei obrigatória do dízimo. Os judeus não conseguiram comunhão com Deus, nem justificação por obras da lei. É o próprio apóstolo Paulo falando isso. E depois disso, e ainda vem gente falar para você que você tem que justificar sua área financeira diante de Deus, cumprindo os mandamentos da lei de Moisés. Depois ele fala aqui no fim do texto sobre uma pedra. Essa pedra é Jesus. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Por que ele fala que é pedra de tropeço e rocha de escândalo? Porque os judeus não aceitaram o Messias da forma como ele veio, pobre, simples, humilde. Então, para os judeus, foi uma pedra de tropeço ele ter vindo daquela forma humilde. Mas ele fala aqui, ó, todo aquele que crer nessa pedra de tropeço não será confundido. Todo aquele que aceitar esse Messias humilde não será confundido. Então você pode ver que versículo claro. Os judeus não conseguiram comunhão com Deus, justificação diante de Deus por cumprir as obras da lei. E vem gente hoje pregar para você que você tem que justificar a vida financeira cumprindo a lei de Moisés, o mandamento do dízimo. Eles falam para você que o dízimo é a única coisa que fecha a boca do devorador. Olha como estão te enganando. Olha como estão te mentindo. Estão falando para você que para você ter comunhão com Deus na área financeira, fechar a boca do devorador, você tem que cumprir o mandamento da lei de Moisés. Sendo que o próprio apóstolo Paulo falando que pela lei de Moisés ninguém consegue justificação diante de Deus. Ninguém consegue comunhão com Deus. Justificação diante de Deus. Ninguém consegue comunhão com Deus. A única coisa que fecha a boca do devorador é a proteção da graça de Jesus Cristo. É você colocar sua vida financeira debaixo da proteção da graça, da justificação da graça. E aquela ameaça de devorador Deus fez para judeus que estavam no tempo da lei, que tinham a obrigação de dar o dízimo,
e não davam. Eram gananciosos, queriam a colheita só para eles. Isso não é para cristãos. Para cristãos não existe ameaça de devorador. Nós estamos na aliança da graça. Nós somos cristãos. Para nós nunca existiu ameaça de devorador. Essa ameaça era para judeus que tinham a obrigação de dar o dízimo, que estava no tempo da lei e não dava. O apóstolo Paulo falou que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e um da mulher livre. Querendo mostrar aqui que o filho da escrava é a lei de Moisés e o filho da livre é a justificação pela graça. Eu vou mostrar essa passagem para você agora. Gálatas capítulo 4, versos 21, 22 e 31. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que a lei de Moisés é uma escravidão. E que a aliança da graça é a liberdade de você estar livre. Por isso ele fala, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava representa a lei de Moisés, é a escravidão da lei. E o filho da livre representa a graça, que nós somos agora livres pela graça. Não existe mais aquelas obrigações dos mandamentos da lei de Moisés. É uma nova forma de comunhão com Deus. Estamos livres daqueles mandamentos. Estamos livres daquele dízimo obrigatório de 10%. Jesus cumpriu toda a lei e nos deu a liberdade da lei agora. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então hoje você está livre, pela graça, da obrigação daquele dízimo de 10%. Em Hebreus capítulo 7, é mostrado o encontro de Abraão com o sacerdote Melquisedeque. Abraão deu uma oferta de 10% para o sacerdote e o sacerdote deu pão e vinho para Abraão. Então esse encontro de Melquisedeque com Abraão é uma figura do nosso encontro com Jesus. Jesus é o nosso sacerdote hoje e nós somos como Abraão, que damos oferta para o nosso sacerdote. Aí você pode ver ali que Abraão ele deu uma oferta para o sacerdote Melquisedeque. Ele não deu um dízimo obrigatório, porque Abraão veio muito antes de Moisés. O dízimo só se tornou uma obrigação para os judeus muitos anos depois de Abraão, quando Moisés tirou o povo do Egito, que eram os descendentes de Abraão, e ali o dízimo se tornou obrigatório para uma parte dos judeus, que eram os que plantava, colhia e tinha rebanho. Mas você pode ver aqui que esse dízimo que Abraão deu foi um dízimo oferta. Não foi o dízimo de Moisés, lei obrigatória. E é muito importante você saber essa diferença.